Oi, gente, boa noite. Boa noite a quem tá entrando. Vou esperar entrar um pouquinho de mais gente. Convidar a Miriam. Miriam, cadê você? Estamos. Ah, agora sim, Miriam entrou. Oi, Miriam, boa noite. Sim. Enquanto a galera tá entrando, eu já vou chamar o Léo para poder entrar. Eu vou me apresentando, para quem não me conhece, eu sou a Pamela, sou a mãe do Pietro, sou uma das ADMs do Te Acolher. Hoje, infelizmente, a Roberta teve um imprevisto, não vai conseguir participar da live. Então, eu e a Miriam vamos estar aqui substituindo. Esperamos que a altura, né? Essa nossa live de hoje, que vai falar sobre a importância da inclusão nas barbearias, tá? A Miriam vai se apresentar agora, para depois a gente já colocar o Léo na live aí, pra gente encher ele de pergunta. Com certeza. Gente, boa noite. Como vocês, alguns já me conhecem, eu sou Miriam, mãe do Tiago, né? E hoje a live é destinada praticamente para eles, né? Porque eu vivi muito tempo esse dilema aí dos cortes de cabelo, de como lidar com isso. Qual o segredo, qual o remédio. Então, hoje, o que a gente puder perguntar para o Léo, a gente vai perguntar. Se tem alguma receitinha mágica para isso. Isso aí, você tem um pó de piripimpim, né? Porque eu também aqui tenho uma experiência bem ampla sobre esse ápice desses cortes de cabelo. Vamos convidar o Léo para ele entrar na live agora com a gente. Vocês desculpem se tiver algum efeitozinho sonoro no fundinho, porque meu parceirinho tá aqui do lado, sabe? Fazendo uma participação especial dele. Essa sonoplastia, o Thiago também tá É, aqui. isso aí. Deixa eu achar, Léo, cadê Olá, tudo você? bem? Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa Eu só vou noite. esquecer o nome de vocês, tá? Mas é bem comum esquecer o nome de qualquer pessoa. Tamo Todo junto, mundo então. bem? Todo mundo morrendo de calor? Muito, né? Hoje São Pedro tá falando assim, vocês não reclamaram de chuva, agora toma calor, Agora né? toma calor. Mas não vamos reclamar. Prazer, Léo. Eu também. Prazer, Léo, eu sou a Pamela, tá? Sou uma das ADMs do Te Acolher. Hoje eu e a Miriam que vamos fazer você muitas perguntas, tá? Tirar nossas dúvidas, desvendar qual é a sua mágica, qual é o seu pote piripimpim aí que você faz com essas crianças, tá bom? Pra quem tá chegando Não, agora, tranquilo, boa tô noite. aqui para ajudar todo mundo. Isso aí. A gente vai falar hoje sobre a importância da inclusão nas barbearias. A gente tem como o nosso convidado Léo, tá? Léo, a primeira pergunta que eu vou te fazer hoje você tem um diagnóstico de autismo, né? Como foi você receber isso? Em que momento da sua vida você teve esse diagnóstico? Uhum. Então, eu tive esse diagnóstico, na verdade, com 30 anos, tá? 31 anos e meio, vamos chamar assim. Porque eu passei a minha vida inteira, basicamente, sem saber disso. Para vocês entenderem melhor o que aconteceu. Quando eu nasci com hidrocefalia. Não sei se todo mundo sabe o que é isso. Para quem não sabe, eu vou tentar exemplificar para todo mundo entender. Imaginamos que dentro do crânio existe uma água onde o cérebro boia, correto? Que a gente chama de líquor. Tá? Vamos dizer que todo mundo tem como tirar e quem tem hidrocefalia não tem, e tem um excesso desse líquido, né? Então a gente coloca uma válvula no cérebro com um caninho até a bexiga
para que se escoe todo esse líquido e não acabe comprimindo o cérebro, tá? E aí o que se pensa? Tá? Que por conta dessa... Porque isso foi diagnosticado com 2 anos de idade, se eu não me engano, 2 anos e uns quebradinhos, que foi quando eu coloquei a última válvula, tá? Eu coloquei 3 válvulas, na verdade. E daí se imagina que por conta dessa demora e tal, porque isso era em 1990, então vocês imaginem que em 1990 a saúde não era como a gente tem hoje. Então, demorou-se um pouco para conseguir diagnosticar isso e imagina-se que por conta dessa pressão que meu cérebro sofreu, que, vamos dizer, desenvolveu-se o autismo, né? Mas, como isso não foi preocupante, vamos dizer assim, existiam outras preocupações, por exemplo, ele não vai morrer, né? Claro. Então, foi se deixando algumas coisas até que passei pela minha infância toda, minha adolescência, né, e a fase adulta. Quando chega a fase adulta, e a adolescência principalmente, que é quando a gente começa a precisar mais das interações sociais, foi quando começou-se a perceber um problema. Porque as minhas interações sociais, por exemplo, eu tenho os mesmos amigos desde a 5ª, 6ª série, o namoros foi muito complicado, e principalmente na área do mercado de trabalho. Tá? Eu já passei por diversas empresas, diversos tipos de trabalho, eu já fiz muita coisa, porque eu não conseguia me encaixar, vou usar esse termo, me encaixar nos lugares. E exatamente. Também porque eu não sabia o que eu tinha, né? Porque a gente tem muito aquele negócio de regra, aquele negócio de... padrão da sociedade, querer fazer né? tudo sozinho, isso, querer fazer tudo sozinho, etc. e tal. Então, para nós isso é muito difícil. Por exemplo, tu é bom em trabalhar em equipe? Olha, mais ou menos. Né? Mas até ali. E daí... Por conta dessa minha dificuldade em encontrar um trabalho, principalmente em permanecer no trabalho, porque quando eu entrava, eu me destacava no trabalho, porém acabava em algum momento me atrapalhando, porque vocês sabem como funciona, tu tem que interagir com pessoas, né? Sim. E aí isso acabava gerando um problema, tá? E aí foi aí que eu comecei a ter muitos problemas em relação a isso. Perdi muitos empregos, entrei de muitos empregos diversas vezes. E isso começou a me incomodar. Me incomodar meus familiares, incomodar todo mundo, tá? E aí eu comecei a pensar, eu digo, bom, alguma coisa de errado tem que ter. Vamos chamar assim, né? E aí foi que eu voltei para minha psicóloga e tudo mais, e comecei a explicar para ela como era a minha vida e tudo mais. E ela falou, olha, Léo, e daí em certo ponto eu falei, olha, eu acho que eu devo ter alguma coisa de errado, porque se vou usar esse termo que foi o que eu falei para ela, tá? Se todo mundo consegue, por que eu não consigo, né? E daí ela conversando comigo, ela falou, eu também acho que deve ter alguma coisa, vamos dar uma pesquisada, né? E aí foi que eu fui para psiquiatra, para neurologista e tudo mais. E foi que aonde se diagnosticou o autismo, né? E aí depois, obviamente, eu fiz todos os testes, porque sabe como é que a gente é, né? A gente não gosta de dizer, não, tu tem. Aí tá, beleza, eu tenho. Agora eu quero que seja testado para provar que realmente eu tenho. Sim. Exatamente. E então, aí foi feito todos os... Então, no caso, assim, o seu autismo foi uma comorbidade da hidrocefalia que você teve, né? Mais ou menos por aí, tá? E aí foi diagnosticado, né, autismo nível 1. Só para tu entender um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho para minha infância. Quando eu era pequeno, por exemplo, eu lembro muito bem que eu não lembro exatamente que idade eu tinha, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade. Eu pedi para o meu pai de presente um conjunto de química, né? Que era um conjuntinho de química com todos os tubos de ensaio, os elementos químicos para fazer experiências e tudo mais. E aí eu te pergunto, que criança de 7, 8, 9 anos pede um conjunto de química de presente de Natal?
Sim. Né? E Fora aí do foi padrão. que... Fora completamente né? do padrão, né? Que seria Exatamente. uma bolinha de gude, né? Um carrinho de Sim, controle, essas coisas. sim. E daí foi quando eu tive esse diagnóstico que muitas fichas caíram. Por exemplo, essa questão do kit de química na infância, dentre outras coisas, de eu tentar conversar com as pessoas e não conseguir, de não entender algumas coisas e por aí vai. É uma sensação E foi libertadora, né? Quando você com se encontra, certeza. né? Exatamente. Foi quando, assim, quando me falaram, daí eu fiz os testes e tudo mais, eu digo, bom, agora eu já sei o que eu tenho. Automaticamente, quando isso aconteceu, eu fiz o curso de barbeiro, me encontrei numa profissão, hoje eu trabalho com isso, consigo ajudar outras crianças que também têm a mesma coisa que eu tenho. Você entende mais do que ninguém, né? Exatamente. E isso que, inclusive, eu falo também para os pais. Eu digo, olha, eu entendo todos os profissionais, inclusive, busco apoio deles, mas ninguém melhor do que outro autista para entender um autista. Com certeza. Porque a gente tem umas particularidades que é bem complicado de as pessoas entenderem. Sim. Por mais que se estude, por mais que se avalie, é algo muito particular. É porque e aí, como não é uma alguém... questão visual, né? Não é uma questão visual, as pessoas ainda têm um tabu de entender a questão da sensibilidade, né? Então, infelizmente, as pessoas dizem, não é visual, não tem nada de perceptivo, então as pessoas têm esse paredão que impede elas de compreender melhor, né? Que é a chamada empatia, né? Exatamente. Eles às vezes, o que mais acontece, é frescura, é malcriação e por aí vai. Tanto que eu já passei por isso, né? De achar que tanto comigo mesmo, de achar que era frescura, de achar que eu não estava me esforçando o suficiente. E aí depois que a gente entende que sim, a gente está se esforçando tanto quanto a gente consegue, aí tudo muda. As pessoas conseguem entender e por aí vai. E qual o caminho que levou você para essa parte da barbearia? Foi pela sua dificuldade, pela sua questão sensorial, ou como foi esse encontro? Então, na verdade, a parte da barbearia eu já queria cortar cabelos e tudo mais desde muito tempo. Eu tive essa ideia há 7 anos atrás, tá? Só que no momento eu não tinha condições financeiras de fazer um curso e tudo mais. E eu sempre gostei muito de mexer no meu próprio cabelo. Você pode ver que eu não paro de mexer no meu cabelo. De mexer em cabelo, né? Eu lembro que minha irmã, uma vez, ela viu eu arrumando o cabelo no espelho e ela falou, nossa, tu arruma o cabelo igual o cabelo dele. E daí já era uma coisa que tinha exato, em você, né? já era uma coisa que eu já né, eu gostava muito de mexer na minha barba, de cuidar dela e tudo mais. Eu já trabalhei com design durante muito tempo, então vamos dizer que a parte do design eu só transferi para a parte do cabelo, que é o cabelo e a barba, vamos dizer assim, nada mais é do que o design da pessoa. Sim. Né? E aí eu tive essa ideia há 7 anos atrás, até que o ano passado eu consegui, né, com a ajuda dos meus sogros, dos meus pais e tudo mais, realizar esse sonho, vamos dizer assim, de conseguir entrar nessa área. E aí sim, vamos dizer que me encontrei e estamos aí trabalhando e ajudando quem eu consigo ajudar, e se eu puder ajudar mais pessoas, melhor ainda. Nossa, sem dúvida, você pode ter certeza que gostaríamos de que tivessem vários Léos em cada municípiozinho, assim, ó, em cada local. Isso seria, assim, para nós mães e para os nossos filhos mesmo, seria algo libertador, né? Mas eu acredito que ainda tem muitas pessoas ainda empenhadas, que têm um olhar diferenciado e tratam com carinho, têm empatia nesse momento, né? Sim, sim. E me diz uma coisa, o chapéu... Qual é o motivo do chapéu? Conta pra gente. Então, na verdade, assim, por conta sabe, hiperfoco? Meu hiperfoco é com a cultura inglesa, tá? E eu olhava filmes de época, eu olho até hoje, e eu gostava muito do jeito que eles se vestiam. Sim. Tá? E daí, o que eu pensei? Eu digo, bom, eu não posso me vestir cheio de babado.
porque vai ficar muito ridículo, né? E daí eu falei, bom, vou tentar trazer para o mais próximo do que a gente tem hoje. E aí a gente pega ali os anos 50, os anos 40, que era quando os jovens, os adultos, então, os homens utilizavam uma vestimenta mais clássica, que a gente chama. E também pelo fato de eu gostar muito da cultura britânica. Uhum. Na cultura britânica, eles utilizam isso até hoje, inclusive. Sim. E é por isso que da questão do chapéu, da questão do terno, porque é algo mais alinhado, né? Vamos dizer assim, ó, que é o que eu sempre digo, eu tô pronto para qualquer ocasião, né? Isso aí. Por exemplo, se eu sair para jantar com alguém, eu não preciso ir me arrumar. Eu já estou arrumado. Se eu ir fazer uma reunião de negócios, eu não preciso me arrumar. Eu já estou arrumado. Se eu for trabalhar, a mesma coisa. Por exemplo, fazer a live, a mesma coisa. Eu estou sempre bem vestido. Eu estou sempre... lógico, a não ser que eu vá para a praia. Aí, aí a gente tem que trocar roupa. Mas se não, eu estou sempre apropriado para qualquer situação. Principalmente por causa disso. A gente tem E o chapéu eu já uso há muitos anos. Tanto que o meu sogro me conheceu por causa do chapéu. Eu uso meu chapéu já desde os meus 19, 18 anos. É sua marca registrada, né? Ficou assim, como uma característica. Exatamente. A gente tem um nosso pequenininho aqui, o Vinícius, o filho da Nath, que ele gosta de gravata. Gravata borboleta. Opa! Né, opa! Ele gosta de gravatinha borboleta. Onde ele vai, ele tá com uma gravatinha suspensório. Né? Tem looks. Isso, exatamente. Ó. Não, eu também. Ó. Mostra pra ele, ó. Eu também, ó. O Vinícius encontrou um parceiro. Né, Miriam? Vinícius encontrou um parceiro, porque ele sempre tá assim. Sim, a mãe fala, gente, eu tenho que pirar. Ele vai num parquinho, ele tá com a gravatinha borboleta e um suspensório. Uma graça. Fala, Miriam, um pouco, porque eu falo demais. Então, eu quero fazer uma pergunta, porque assim, pelo fato de você ser autista, eu acho que você, no começo, você sentiu um pouco, você teve essa percepção do que é mexer no cabelo de um autista. Né? Essa irritabilidade que a gente não entende, essa questão sensorial sempre aflorada. Então, assim, como autista e como barbeiro, né? Eu gostaria de saber um pouquinho dos dois sentimentos, né? Porque, assim, agora você está um pouquinho mais habituado. Mas antes, eu acho que essa questão, não sei se essa questão de cortar cabelo para você, em algum momento foi um problema. Porque eu acho que é um tabu para a maioria dos autistas. Entendeu? Essa questão de cortar cabelo. Como você se sentia? Então, para mim não era um problema pelo seguinte, tá? Porque assim como eu já fiz um post a respeito disso, justamente para o conhecimento das pessoas, existe a hipersensibilidade e a hipossensibilidade. Para quem não sabe, a hipersensibilidade é aquilo quando a gente sente demais, por exemplo, qualquer toque é um problema. E a hipossensibilidade é quando a gente não sente quase nada, né? Por exemplo, tudo que tem que ser feito com força. Vai abraçar, tem que abraçar com força. Vai pegar na cabeça, tem que pegar com força. Não pode ser nada com jeitinho, porque senão irrita, né? E o meu caso é da hipossensibilidade. Eu sinto muito pouco, tá? Então, para mim, qual que era o problema? Era quando me passavam a mão muito devagar. E aí, sim, mas como eu sempre cortei meu cabelo, um cabelo mais, ou o cabelo eu cortava com a máquina, quando eu era pequeno, por conta da cirurgia, e depois eu fiz um corte muito social, era um cabelo mais, até porque na época, né, não tinha barbearia como a gente tem hoje, daí o pessoal era mais bruto, vamos dizer assim. O pessoal eles não tinham muita frescura, vamos dizer assim. E daí o pessoal ia mais com força mesmo. Então não era exatamente um problema. Agora, quando tentam até hoje pegar de leve em mim, eu já nem vou fazer um exemplo aqui, porque eu me arrepio todo só de tentar fazer. E daí, isso para mim é um problema, tá? Por exemplo, nos pequenos, isso é uma coisa que eu sempre pergunto para as mães e vou testando. A primeira coisa que eu faço quando eu pego qualquer pequeno é passar a mão na cabeça dele. É a primeira coisa que eu faço.
Por quê? Para ver qual é a sensibilidade dele. Se ele tem uma hipossensibilidade, se ele tem uma hipersensibilidade, para ver se ele fica tranquilo ou não. E aí depois é a parte do pente para ver se ele... A mesma coisa, por causa que, por exemplo, se tiver uma hipossensibilidade, eu preciso passar um pente um pouco mais forte, que é quase arranhando o couro cabeludo, tá? E quando é uma hipersensibilidade, eu tenho que passar um pente mais devagarinho, de preferência, se não encostar no couro cabeludo, melhor. Por quê? Por causa que o cabelo ele não tem terminação nervosa, com exceção da raiz, e aí é tranquilo, porque ele não sente. Não sei se eu respondi a tua pergunta ou... Não, respondeu sim, porque assim, para eles é difícil, até de fazer um carinho na cabeça. Eu acho que assim, claro, tem uma grande parcela que não tem, mas para a grande maioria, 70%, 80%, essa questão da hipersensibilidade atrapalha muito, entendeu? O meu filho, só eu conseguia cortar o cabelo dele. Agora não, estamos numa outra vibe, né? Graças a Deus. Mas, inicialmente, ele parecia que estava torturando a criança. Literalmente falando. Porque até de botar a mão... Não sei bem como é que é. Já saía correndo e eles se tremem, eles acabam repercutindo numa crise muito aguda. Então, essa questão do cortar cabelo... E assim, eu tinha medo mesmo. Várias mães, né? As mães estão aqui que não me deixam mentir. A gente tem medo de chegar no salão e falar assim, olha, ele é autista, tem que ter um pouco de paciência. Aí a pessoa já olha com aquela cara feia. Né? Já é aquela cara de praxe. Aí a pessoa já vem, né, meio que armada. Não, ele vai me dar problema. Sim. Já vem nessa rebarba. Quando bota a mão no cabelo da criança, aí já era. Então, assim, eu sempre tive muito problema quanto a isso. Tanto que né, eu acho que a maioria das mães acaba se virando como pode, né? E cortando o cabelo da criança mesmo em casa. Né? Eu falava que eu ia pra guerra. Toda vez que eu ia cortar o cabelo do meu filho, eu falava, gente, hoje é dia de guerra. É dia de guerra. Porque assim, eu já passei por vários ciclos. O do cortar só dormindo, do cortar imobilizado mesmo, tendo que prender. Agora ele já tá maiorzinho, ele já senta sozinho, mas ele não deixa colocar a capa, ele não deixa. Então, de acordo que o rapaz tá cortando, a gente tem que estar limpando ele a todo tempo, porque ele não quer ficar sujo. E a primeira passadinha, até ele sentir a primeira passadinha de máquina é um problema, porque ele foge, a cabeça vai para um lado. Sim, o corte de cabelo do meu filho é assim, 1h30, é um processo bem demorado. Mas graças a Deus a gente tem um rapaz que ele é super paciente, ele já cortou o cabelo dele até andando pelo salão quando ele era menorzinho. Ele respeita o tempo do meu filho, sabe? Então, é exatamente assim mesmo. Pago 100, tiver que pagar 100, 200, enfim. Mas ele respeita e entende o momento dele. Então eu acho que vale super a pena a gente investir, né? Porque acaba sendo um investimento, né? Aí eu falo sempre assim, eu vou deixar pra ir pra guerra uma vez por mês, tá, gente? Uma vez por mês eu vou pra guerra. Pra gente... Isso, é bem assim mesmo. O pessoal, normalmente, eles não têm paciência. Primeiro assim, ó, é muito raro... pelo menos aqui, tá? Não sei em outros locais, mas já é difícil o pessoal querer cortar cabelo de criança. Sim. Tá? Porque criança, por ser criança, ela já não para, ela quer brincar, ela mexe a cabeça, ela se assusta, porque isso realmente assusta, é um barulho alto para eles, né? Isso para qualquer criança, sem autismo, tá? Qualquer criança se assusta. Com uma criança autista, é um pouco diferente. Por quê? Porque é mais delicado. Sim. Né? A gente tem que entender que é uma criança que ele já não vai parar quieto. E ele tem um transtorno, ele tem uma deficiência, ele tem algo que faz com que os sentidos dele aflorem ainda mais. Né? Então a gente tem que ter muita paciência, muita calma, muito jeito, tem que buscar a confiança da criança, principalmente elas têm que entender que, por exemplo, o tio ou a tia não vai machucar eles, explicar para eles as coisas. O que acontece normalmente comigo? O pessoal às
vezes, como eles não me conhecem, ou já levaram em outros lugares, eles acabam ficando traumatizados de qualquer tipo de corte. Eles olham um salão, eles olham uma cadeira, eles olham uma tesoura, Sim. eles entram em pânico. E aí, isso eu sempre digo, olha, meu maior trabalho não é cortar o cabelo deles. O meu maior trabalho é destraumatizar eles, para fazer eles entenderem que é algo tranquilo, que o tio não vai machucar, que o tio tá ajudando, que o tio tá ouvindo o que ele quer, que isso é uma coisa também que o pessoal não entende. Ah, é uma criança. Ele é uma criança, mas, ok, existem autistas, por exemplo, não verbais, tá? Mas, imaginando o autista nível 1, nível 2, nesse momento agora, o que falam, tá? Ele tem voz, pergunta, tá? Pergunta, o tio tá machucando, tá tudo bem assim? Posso começar? Mostra para ele, com exceção, claro, se for uma criança muito traumatizada, às vezes a gente tem que dar uma escondidinha assim, que ele, né? Mas pergunta, faz com que ele participe do corte. E aí ele vai sentir uma confiança de tipo, ah não, sou eu que estou escolhendo agora. Tá? Faz total diferença isso. Entendeu? Ele vai se sentir participando e aí ele vai se sentir mais confiante. Ah, eu sei o que vai fazer porque eu escolhi fazer. Tá? Imaginando um autista agora nível 2 e nível 3 que são não verbais. Eles são não verbais, mas eles têm um modo de comunicação particular deles. E a gente tem que entender esse modo e fazer com que a gente entre vou usar essa palavra, mas entre na sintonia deles. De tipo, ok, ele não fala, mas ele demonstra o que ele está sentindo. Ele está com medo, às vezes, e aí tu tem que ir conversando e mostrando para ele, ó. E travou. Travou para mim, só. Conexão do Léo. Lógico. Travou para mim também. Agora melhorou, isso. Deu uma travadinha. Melhorou? Melhorou. Ah, tá. É que minha internet, às vezes, ela dá uma bugadinha. Voltando aonde eu estava. E ajudar a criança e preparar ela e fazer com que ela entenda que isso não vai machucar. E, por exemplo, no autista nível 3, a gente tem que ajudar ela, fazer com que ela entenda que a gente não está machucando e, principalmente, respeitar o tempo da criança. Por exemplo, que tu falou, teu filho demora 1h30, 1 hora para cortar o cabelo. Tá? Os meus atendimentos são de, no mínimo, 1 hora. Óbvio, existem crianças que já estão comigo há mais tempo que eu consigo cortar o cabelo delas em 15 minutos, meia hora. Porque elas já estão comigo há mais tempo, elas já me conhecem, já me chamam pelo nome, elas já sabem quem eu sou, elas já sabem o que vai acontecer, então elas sentam ali, chegam e eu corto e acabou. Tá? Já se sente confiável. Mas existe... Exatamente, eles já sabem quem eu sou, então é tranquilo. Ah, não, o tio não me machuca, eu sei quem é esse tio, então é tranquilo. Agora, existem crianças que eu já tive cortes que eu demorei 4 horas para fazer. Acredito. Porque eu respeitei o tempo da criança. Ela estava ali, estava tranquila, eu estava fazendo o trabalho e de repente ela não quis mais. Ela se levantou e saiu e começou a andar pelo salão. Eu digo, e a mãe, não, porque vamos segurar. Eu falei, não, deixa ele ficar no tempo dele. Se ele quiser ir lá fora, deixa ir lá fora. E daí o que aconteceu? Ele foi lá fora, deu a corrida dele, deu umas 3, 4 corridas, voltou, sentou e a gente terminou. Entendeu? Ele só precisava se regular. Exato, ele só tinha que se regular, ele tinha que ter o tempo dele e depois ele volta e termina. E isso pode acontecer 2, 3, 4 vezes durante o corte, não tem problema nenhum. É isso que muitos profissionais pecam de dizer, não entendem, vamos, senta aqui e vamos terminar rapidão. Não vai ser rapidão. Vai ser rápido depois que ele se acostumar contigo. E eu acho que enquanto é um primeiro atendimento, pode falar. Eu acredito que maior... Como é que eu vou te explicar? Assim, eu acredito que quanto mais pedir para acelerar, eu acho que acaba sendo mais dificultoso, né? Quanto mais você ficar, não, vamos lá, senta aqui, rapidinho, fica aqui. Eu acho que acaba sendo muito mais dificultoso você apressar. Sim. Realmente, assim... deveria... Você, Léo, me diz uma coisa. Você falando sobre essa pauta, assim, você tem um intuito
de levar essa informação para outros barbeiros, dar cursos em outros locais. Porque, assim, o número do diagnóstico só vem aumentando cada vez mais, né? A gente está aí com diagnósticos tantos tardios, tantos precoces, com o número aumentando, a demanda cada vez mais. E o mundo vai ter que abraçar essa causa. Vai ter que né? evoluir. Os barbeiros, todos os locais, a gente precisa dessa evolução. E você, não mais do que ninguém, né? A melhor pessoa para poder explicar sobre essa questão da sensibilidade, sobre essa questão sensorial. Você tem algum planejamento em mente em relação a cursos? Então, exatamente. O que eu pretendo, tá? Vamos aproveitar e fazer o merchan agora. Isso! Eu pretendo até a metade desse ano, sim. Como eu disse, o meu intuito é ajudar o máximo de pessoas possível. Hoje, no meu estado, eu consigo, óbvio, fechando uma parceria, tudo direitinho, eu vou até onde for necessário para cortar o cabelo do pequeno, tá? Eu já fui até a cidade da Feliz, que não é tão próximo aqui de Caxias do Sul. Eu já tenho um convite para ir dar um curso em Camaquã, que é bem distante, próximo de Pelotas. Para quem não sabe, é no final do estado, eu estou na Serra. Então, qual que é a minha ideia? Tá? Como a ideia é espalhar esse conhecimento, porque eu não posso estar em todo lugar a todo tempo. Sim. Né? E como, por exemplo, vocês são do Rio de Janeiro, adoraria ir para o Rio de Janeiro. Inclusive, quando existiu o convite, o público não vai falar. O projeto está de braços abertos para te receber. Qual que é a ideia? Eu vou até a metade desse ano lançar um curso online, sim. Neste momento, eu estou trabalhando com consultoria, tá? Eu já fechei uma consultoria essa semana para uma cliente em São Paulo, se eu não me engano. Caso alguém precise, caso alguém tenha o contato de algum barbeiro, que saiba que tem paciência, que queira aprender, que queira dizer, não, eu gosto de trabalhar com criança. Tá? Que esse é o primeiro passo, é gostar de trabalhar com criança. Mas eu quero ajudar mais, eu quero atender o público autista, eu quero entender como é atender o público autista. E daí eu estou aberto para fazer consultoria bem tranquilo, como eu sempre disse. A minha ideia é espalhar esse conhecimento o máximo possível para conseguir fazer com que isso que vocês duas passaram não aconteça mais. Porque vamos sim, é muito difícil. Vamos divulgar. É muito difícil. Já tá subindo lá, pessoal, já tá subindo até a hashtag, ó. Vem pro Rio. Vem pro Rio. Léo vem pro Rio. Opa! Estamos abertos, é só. E daí. Por quê? Porque eu não quero mais que eu ouça, porque assim, ó, eu já ouvi mães, quando eu fui para Feliz, o que aconteceu? Uma mãe me ligou desesperada, chorando, porque eu vou usar as palavras que ela usou. Tá? Ela falou, por favor, vem aqui, porque eu me senti impotente quando eles falaram que eles não iam cortar o cabelo do meu filho. Isso, assim, ó, pra mim é o fim da picada, e isso eu não quero que nunca mais aconteça. Eu não quero que nenhuma de vocês duas passem por isso, nenhuma de vocês que está assistindo aqui passem por isso de novo. Então é por isso que eu estou dizendo. Caso vocês conheçam alguém, ou seja até um cabeleireiro, um barbeiro que já esteja trabalhando com o filho de vocês e queira entender um pouco mais do que é isso, eu estou aberto a parte de consultoria, de dar vou chamar de mini curso, sem problema nenhum, com aulas online, sem problema nenhum. Tá? Nossa, então, que incrível. Fiquem tranquilas que a ideia é ajudar do Iapoque ao Chuí. Tá? E ela justamente falou as palavras perfeitas, porque é a sensação de impotência, realmente, que a gente tem. Porque, infelizmente, a gente entende assim, é um mal, né? Porque para a criança, naquele momento, é um mal, é uma invasão no corpinho dela. Mas é um mal necessário que a gente tem que fazer com que ele aprenda a conviver com isso, que isso se torne uma coisa boa. Não apenas ele entenda só como mal, né? Meu filho, esse último corte agora, meu filho ficou assim...
Ele é nível de esporte 2, né? Tem muita Uhum. ecolalia, ele ficava assim o tempo todo assim, eu não gosto de cortar cabelo. Eu não gosto de cortar cabelo. Aí o barbeiro que ficava com ele assim, mas você tem que gostar sim, o seu cabelo é tão bonito. Você fica tão bonito cortando o cabelo. Então, assim, é o que Uhum. eu falo, são pouquinhas coisas, né? Mal sabe ele que aquela palavrinha dele ali tava fazendo diferença na cabecinha dele, né? E Exatamente. por isso que a Por gente exemplo, realmente... Desculpa, Léo. exato. Por exemplo, uma dica que eu sempre dou, tá? Que eu vi tu dizendo, a parte de cortar, cortar, cortar. Evitem usar a palavra cortar com eles. Vou explicar o porquê. Como a gente é muito literal, tá? Provavelmente em algum momento tu já falou para ele, cuidado para não pegar faca porque tu vai te cortar. Cuidado Sim. para não pegar tesoura porque tu vai te cortar. Cortar faz dodói, cortar machuca. Então o que ele entendeu? Ok, aquilo ali machuca, aquilo ali faz dodói. A partir do momento que tu chega para ele e diz, eu vou cortar o teu cabelo, tu vai fazer dodói em mim. Eu não quero, eu não gosto. Óbvio, aí entra também toda aquela parte que eu já falei, da questão de entender o nível de suporte, entender da hiper e da hipossensibilidade da criança, e essa parte de, por exemplo, o que eu uso muito é arrumar o cabelo. A gente vai arrumar o cabelo, a gente vai deixar o cabelo mais bonito, vai deixar o cabelo do super-herói, vai deixar o cabelo do Batman, do super-homem, ou qualquer outro, ou o cabelo do dinossauro. É isso que eu uso com eles, por quê? Porque daí eles entendem que, ok, ele não vai me cortar, ele vai me arrumar, ele vai me deixar mais bonitinho, ele vai fazer o cabelo do super-herói, ele vai, entendeu? É por isso que eu evito usar a palavra cortar. Depois, com o tempo, a gente vai acostumando eles a dizer, ó, isso é cortar, ó, tá vendo que cortar não dói? Aí a gente pega o cabelinho, mostra pra ele, ó, tá vendo, ó, tio já cortou, te machucou? E aí pergunta, não machucou. Então, ó, tá vendo como não machuca? E aí a gente continua o trabalho. É só uma dica porque pode ser que ele sim. Por isso que ele diz, não gosto de cortar, não gosto de cortar. Porque cortar para ele é um problema. Gente, uma Agora, grande quando dica. diz, então, Faz todo exato. sentido. Então, quando a gente diz, vamos arrumar, aí ele diz, não, arrumar eu quero. Faz o teste. Pede para ele se ele quer arrumar o cabelo. E aí arruma o cabelo dele em casa. Aí depois tu leva ele no barbeiro e diz, a gente vai arrumar o teu cabelo agora. Lembra que a gente arrumou em casa? Sim. Machucou em casa? Não. Então vamos arrumar o cabelo agora? E aí, para ver qual é a reação dele, para ver se não fica mais tranquilo. E lógico, no caso, ele fala ou fala um pouquinho? Fala um pouquinho. Eu tô ouvindo ele gritar daqui. Eu tô vendo ele daqui. E aí, tentar fazer com que ele faça parte disso, pode ser que ajude drasticamente. Não, olha... agora que você está falando, realmente faz todo sentido, porque assim, já nesses 6 anos, né, que eu me desapeguei, eu estou no terceiro corte ainda do desapego, não desapeguei totalmente, já fomos 3 vezes só no barbeiro, mas assim, as 2 primeiras vezes ele não cortou o cabelo, ele ficou olhando os tios cortarem. Aí ficou olhando, ficou junto, aí conversou com o barbeiro, porque assim, o barbeiro ele não é especializado. Mas graças a Deus que me ajudou, ele tem um filho autista. Então ele sabe lidar com uma criança autista. Entendeu? Então assim, as 2 primeiras vezes ele só olhou. Entendeu? E na terceira vez que ele deixou cortar. Levamos um tempo um pouco maior? Sim, que ele quis descer, subir da cadeira, brincar, olhar as tintas. Bem normal. Bem curioso. Mas já nessa segunda vez, que foi agora semana passada, né? Tá lindo. Eu falei assim, ele já ficou num tempo muito menor. Entendeu? Então eu falei assim, gente, é maravilhoso, é libertador. E assim, antes eu cortava, fica bom, tanto visivelmente, quanto pra gente como mãe, né? Porque é literalmente uma lavagem de alma. Porque
todas as vezes que eu ia cortar o cabelo do meu filho, eu praticamente chorava junto com ele, pelas crises que ele dava, entendeu? Então, eu ver ele cortando o cabelo, deixando cortar o cabelo, não é libertador só para a criança, é libertador para a criança e para a mãe também. Porque sente assim, Sim, não, eu tô com no caminho certeza. certo, entendeu? Agora, quando você falou desse negócio de cortar, realmente faz sentido, porque o barbeiro não fala para ele que vai cortar cabelo, fala que vai ficar bonito, fala que vai ajeitar, entendeu? Só agora que eu consegui me tocar nisso. Tem total Sim, coerência, exato, né? porque eu acabei esquecendo o que eu ia dizer. Mas sim, o que acontece com eles é isso, tá? Porque o pessoal, às vezes, eles não conseguem. Como eles também não sabem, e tem muitos que não querem saber, eles não têm essa paciência. Isso são tudo. Isso que aconteceu com o teu filho são etapas. E tipo, ó, dessa vez ele não vai vir cortar. Às vezes ele só veio conhecer o salão. Vem aqui, vem brincar. A minha ideia hoje é colocar uma brinquedoteca dentro do salão, tá? Para quê? Para que eles fiquem ali brincando. Ele veio aqui só para brincar. A próxima vez, tu traz ele aqui para cortar. Hoje ainda não tenho isso, mas a ideia é no futuro próximo ter, tá? Para quê? Para que eles entendam, comecem a ouvir o barulho na máquina, comecem a ver a tesoura. O que eu digo também que é muito importante, e inclusive podem passar isso para os cabeleireiros e barbeiros que vocês conhecerem, se tiverem a oportunidade de ter brinquedos que simulem aquela atividade, melhor. Por exemplo, uma tesourinha de plástico, né? Uma bonequinha, um bonequinho com cabelinho, e aí o que a gente faz? O que eu faço? Inclusive tem um post no meu Instagram que tem fotos sobre isso. Não, então a gente não vai arrumar o teu cabelo, vamos arrumar o cabelo da amiga. Né? Aí bota a amiguinha sentadinha, bota a capinha na amiguinha, e aí a gente faz ele fazer aquilo. Ou às vezes eles, por exemplo, é a mãe que corta, né? Ah, não, eu quero que a mãe corte. Então tudo bem. Aí a mãe corta de um lado e o barbeiro profissional corta do outro. Mas, ó, não sou eu que estou cortando, é a mamãe. A mamãe, tu não pediu para a mamãe cortar? A mamãe está cortando ali, ó. E eu estou cortando aqui. E tudo isso exige muita paciência, muito treinamento, muita calma, e é bem assim que funciona mesmo. É Tu um tem que ter trabalho de paciência formiguinha. e explicar exatamente. Tu tem que explicar para eles. É isso que o pessoal não entende. Explicação. Ninguém. É só tu pensar o seguinte, tá? Nós adultos. Se eu te disser para fazer qualquer coisa sem uma explicação para o porquê que tu vai fazer, tu vai fazer? Claro que não. Tu não vai Claro que fazer. Com uma criança, quase a mesma coisa. É o clássico que eu lembro muito que eu, quando eu era pequeno, assistia muito Castelo Rá-Tim-Bum. Eu também. É o clássico do Nessa o porquê sim, ou o porquê não é a resposta. Tem que me dar uma justificativa pelo qual eu estou fazendo aquilo. Por exemplo, vamos arrumar um cabelo? Muitos deles, não quero. Por que eu tenho que arrumar o cabelo? Aí te explica, não, pra gente ficar com o cabelo mais legal, pra ficar com o cabelo mais bonito, pra ficar com... E coisas do gênero. E aí eles conseguem entender de tipo, não, assim eu quero. Porque tu deu uma justificativa pra ele. Tu não só disse, não, porque é assim e acabou. E aí ele, de novo, ele se sente parte daquele processo e fica mais tranquilo. É a questão da antecipação, né? Tá nota aí, hein, Exatamente. galera? O Léo tá dando dicas valiosas aí, hein? A gente sempre antecipar nossos filhos ao que vai acontecer. É uma dica também que eu usei também que funcionava, desenhos infantis, às vezes tem uns desenhos infantis, até da própria Turma da Mônica tem, sobre cortar cabelo, colocar a criança também para assistir. Não usar a palavra cortar, tá vendo, galera? Não usar a palavra cortar, usar que vai pentear, vai ficar bonito, substituir. E me diz uma coisa, Léo, tem alguma dica para a questão da sensibilidade que a gente possa fazer? Então, que eu, de novo, que nem eu sempre faço com eles, e eu sempre indico fazer em casa, tá? É estimulação.
estimular eles o máximo possível. Óbvio, sem arcar com uma crise depois, porque isso é uma coisa que o pessoal não entende também. Tipo, uma crise, por exemplo, uma crise para mim dura, sei lá, uma semana. Uma crise numa criança dura um mês. E eles ficam mal. Eles ficam realmente mal e isso é um problema. É isso que a gente não quer. Não então, seja uma forma invasiva, né? Exatamente. A gente estimula. Estimula como? Passando a mão na cabeça, passando o pente. Ah, ele não deixa passar. Beleza. O que a gente faz? A gente, ou no caso de verbais, a gente pergunta, por que tu não quer passar? Porque dói. Então, beleza. Então faz assim, tu vai passar. Não é porque às vezes o que dói? Ou ele é hipersensível, ou é hipossensível, e aí no hipossensível a gente passa muito devagar, e aí irrita. Ou no hipersensível passa muito forte e irrita. Então a gente faz o quê? Não, então beleza, então tu vai passar. Tá aqui o pentezinho, passa tu. E aí ele passa e diz, tá vendo? Não machuca. Agora é a vez da mãe, é a vez do tio. Tá vendo? O tio tá fazendo que nem tu fez. E aí entra a parte da repetição, que também auxilia eles a entender outras coisas. Porque, para quem não sabe, eu fiz curso de AT, então eu sei também essa, né? A parte de repetir, eles entendem, não, ele fez isso, então beleza, então vou fazer igual. E aí faz nele. Não quero fazer em mim. Então beleza, então faz no tio, faz na mãe. E daí, tá vendo? Na mãe não machuca. Por que no fulaninho machuca? Porque eu não gosto que passe assim. Então beleza, então eu vou passar de outro jeito. É estimulação. É fazer com que eles, não é perder a sensibilidade, mas entender que existe uma forma o qual eles gostam. Então a gente tem que encontrar qual é a forma que eles gostam. No caso de um não verbal, também é assim. Eles só não falam, mas eles têm outras maneiras de se comunicar. A gente só tem que descobrir como. E fazer a mesma coisa. E estimulação. Porque daí isso vai entrando, vamos dizer assim, entrando no cérebro deles de que, ok, é necessário, não está me machucando, eu sei como é que faz, ele está me ajudando, ele está fazendo como eu pedi para fazer, né? É assim que eu faço os trabalhos lá no salão e quando eu vou nas clínicas e tudo mais. Às vezes a criança não quer que eu passe, eu sempre levo 2, 3 pentes e eu digo, não, então beleza, esse aqui é o teu e esse aqui é o do tio. Como é que faz? Faz aí em você. E aí ele faz, eu digo, tá bom, então é assim que eu vou fazer. E estimulação sempre, 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 para tudo. Realmente, assim, a Tiane tá falando ali que essa parte da hipersensibilização ela não sabia, né? São informações que eu acho que é o terapeuta ocupacional, né? Que tem essa questão melhor para poder ajudar nessa parte de sensibilização, né? Aí, obviamente, inclusive de preferência, se vocês tiverem, isso para os cabeleireiros que estão aí, né? Que eu sei que tem um pessoal que corta também. Se vocês tiverem o contato da TO dos pequenos, entrem em contato com elas, perguntem, como é que ele é em relação a cabelo, tá? Vão atrás da informação, porque daí elas, melhores do que ninguém, melhores do que eu, tá? Vão saber explicar como aquela criança age em relação à parte sensorial, tá? Porque sim, eu sou cabeleireiro, eu tenho conhecimento, eu tenho TOs que me informam de muitas coisas, fiz cursos, mas um profissional da saúde te falando isso é outros 500. Eles vão literalmente te falar aquilo que acontece. E aí tu chegar e ter uma informação direto da profissional que trata aquela criança, é muito melhor, porque daí tu já vai saber por onde que tu tem que ir. Porque daí tu, às vezes a Theo diz, não, ele tem pavor que corte o cabelo dele, mas pode ir com calma que ele deixa. Mas ele não gosta, ele vai dar uma choradinha, ele vai reclamar, mas pode ir que ele não vai entrar numa crise, por exemplo.
aí é que a gente consegue fazer um trabalho. Porque senão, o que acontece? A gente acaba ficando com medo, tá? De gerar uma crise na criança. Porque às vezes também o pessoal não entende o que é crise e o que às vezes é um choro de sono, às vezes é um choro de fome, às vezes é só uma vontade de dar uma volta. O pessoal não entende isso. Então, entrar em contato com o pessoal da saúde, procurar saber sobre isso, é extremamente importante e auxilia muito no trabalho. É uma coisa que eu faço quando eu posso, né? Inclusive quando são clientes que eu nunca atendi, eu termino o procedimento. Eu termino o corte e perguntar quem é a TO dele. Eu posso entrar em contato com ela para perguntar e ver o que ela achou, para ver se está tranquilo, para ver. E aí isso auxilia o profissional, auxilia a criança, auxilia a mãe, auxilia todo mundo, para que seja uma experiência boa para a criança, né? Que é isso que eu sempre busco. Eu digo, olha, tem que ser uma experiência boa para ela, porque eles vão ter que fazer isso milhares de vezes. Então, quanto mais rápido eles entenderem que é uma coisa tranquila, é uma coisa legal, o tio tá brincando, melhor ainda. E aí, com o auxílio do pessoal da saúde, é uma pessoa que estudou no mínimo 4 anos para fazer isso. Por isso que é importante também a questão da gente não ter muita rotatividade, né? A gente tentar encontrar um caminho de um bom barbeiro que abrace realmente a causa, porque é aquele trabalho de formiguinha. Cada corte ele vai encontrando uma maneira melhor de chegar, uma abordagem melhor para chegar na criança, um jeitinho melhor. Isso também faz completa diferença, né? Sim, com certeza. Ele vai aos pouquinhos. Por exemplo, sei lá, no primeiro corte tu só tira umas pontinhas. Aí no segundo tu já vai tirando mais. Tem um cliente meu que a primeira vez que ele foi no salão, ele olhou para mim, ele olhou para mim e me disse: por favor, não corta minha orelha. Aí eu só olhei para a mãe dele, e falei: o que aconteceu aqui? Ela falou: que uma vez a gente levou num cabeleireiro e deram um piquezinho na orelha dele. E aí ele tinha pavor de quando chegava aqui do lado perto da orelha. Ele começava a choramingar, ele começava a tirar a cabeça. E daí eu falei: não vou machucar a tua orelha. Aí eu baixei a orelha dele, cortei, tá vendo? Já terminei. Machucou a tua orelha? Não. Então beleza. Então posso terminar? Pode. A última vez que eu cortei o cabelo dele, inclusive tem fotos dele no meu Instagram, eu passei a máquina nele. Passei a máquina 1 na cabeça dele. Tá? E isso foi uma coisa que ele pediu. Tá? Eu falei: vamos passar a máquina para ficar igual o cabelinho do não lembro quem? Eu dei um exemplo lá. E daí ele, tá bom, vamos fazer então. E daí eu passei a máquina 1 ficou bem baixinho, e a mãe olhou, ela disse: meu Deus. Eu digo: é assim que é constância. Obviamente, ele trabalhou comigo durante muito tempo. Ele foi lá no salão umas 4, 5 vezes. Mas chegou o tempo de ele conseguir utilizar a máquina sem entrar numa crise. Isso é tudo com muita calma, com muito jeito. E, de novo, perguntando se ele gosta, perguntando como ele quer fazer. Porque no caso ele era verbal, né? Então, e quando ele não queria mais, eu dizia: não, então beleza, então quer ficar de pé? Quer dar uma volta? Vai dar uma volta. E daí ele dava a volta dele, ele voltava. Tudo com muita paciência, muita calma. Então, deixa eu fazer agora umas perguntinhas aqui, antes que o Instagram derrube a gente, né? E caso o cabeleireiro, só para meter o merchan de novo, caso o cabeleireiro queira, estamos aí. Justamente, né? A Kalena tá falando que tinha que fazer workshop nos salões. Então, gente, ele dá mentoria, galera. Só passar o contato dele pro seu barbeiro, o barbeiro do seu filho ou o cabeleireiro, ele dá mentoria. Então, vamos ajudar esse amor à profissão, essa empatia do Léo. Vamos contaminar todo mundo. Pra todo mundo. Desse jeito.
A tia Mari tá falando que ela tá bolando uma ficha para as mães preencherem na hora de fazer a marcação, para que ela saiba como a melhor maneira de se aproximar da criança no primeiro contato. Que legal. Boa, é uma ótima ideia. É uma ótima ideia. Inclusive, Mari, dica, pede o contato dos profissionais da saúde, da clínica de onde ele vai, para tu conseguir, né, já falar com esses profissionais para ter um feedback de como é a criança. E outra dica, entre aspas, no pior dos casos, fala para TO, diz, tu quer vir junto com ele? Tu quer vir junto com ele para dentro do salão para ele ter uma pessoa que inclusive ele já confia e já trabalha com ele essa parte sensorial? E eu faço isso. Tá? Por mim não tem problema nenhum a profissional vir junto. Inclusive melhor. Por quê? Porque tu tem que lembrar que ela entende melhor do que ninguém. Né? Com certeza. A parte sensorial da criança. Eu vi que a Mari também perguntou em relação ao autismo nível 3. Se tu puder procurar a pergunta aí, depois me esclarecer direitinho, só porque eu não consegui ler agora. Eu li, mas eu esqueci. A Paula tá perguntando sobre um bom curso de barbeiro. Infelizmente, ele não é do Rio. Infelizmente, ele não é do Rio, mas ele dá uma mentoria. É o que eu tô falando. Tô fazendo bastante merchan, hein? Ele dá uma merchan mentoria. É importante. Deixa eu ver aqui mais uma. Do autismo tipo 3, tá? Ela perguntou assim, como você lida com crianças que têm autismo tipo 3? Seria no caso mais severo, né? Que aí a dificuldade já é um pouquinho maior. Mas eu acredito que utilizando esses passos, né, que você até explicou agora pra gente, eu acho que consiga, né? Mesmo ele sendo não verbal, mesmo ele sendo um pouquinho mais agressivo, eu acho que o que falta mesmo, né, é o de fato o barbeiro se preocupar com que tipo de criança que ele está lidando. Entendeu? Porque às vezes por exemplo, também tem muito disso. Exato, tu tem que entender assim, que ok, é um autista nível 3, ele não fala. Às vezes eles são mais sensíveis que os outros, porque o que acontece, tá? Como ele não fala, ele precisa de alguma outra forma de se comunicar. Normalmente, como é que ele faz isso? Batendo, mordendo, tanto a si mesmo quanto aos outros, dentre outras formas, jogando as coisas. Tá? É assim que ele se comunica. Então, a partir desse momento, a gente já consegue entender de, ok, ele está se mordendo, ele está nervoso. Tá? A gente com o autista nível 3 tem que ser com muito mais calma do que com os outros dois níveis. Tá? Por quê? Porque sim, eles sofrem um pouco mais, tá? Então tu tem que ter muita calma de como tu vai tratar ele. Tá? Tu tem que fazer ele entender e falar muito. Falar olhando para ele, falar na frente dele. E dizer, o tio vai passar a mão no teu cabelo, tá? E aí passa a mão no cabelo dele e olha a reação dele. Tá? É sempre... deixa eu ver como é que eu vou dizer. É uma troca. Tá? Por exemplo, passei a mão no cabelo dele, olha a reação dele, para ver o que ele vai fazer. Ele não teve uma reação brusca, beleza. Agora vamos fazer alguma outra coisa. Sei lá, vou apresentar tesoura para ele. Aí mostra a tesoura, olha a reação dele. Ele teve uma reação tranquila, beleza. Agora vamos passar pelo pente. E assim vai indo com toda a calma, apresentando as coisas para ele. No caso, por exemplo, imaginando que é uma criança que está traumatizada com uma tesoura, com uma máquina, então é lúdico, tudo, sempre. Nesse caso, é o caso que a gente não mostra as coisas para eles. Que daí, ok, a gente vai passar a mão no cabelinho dele para ele conseguir entender o estímulo. Mas quando a gente for cortar, aí a gente vai ter que dar uma entender que ajuda ele, etc e tal. Acho que uma internet caiu aí, não sei de quem foi, não sei nem se não foi a minha. Ah, tá. A Pâmela deu uma oscilada. Não sei se eu consegui explicar o que perguntaram. Se alguém tiver mais alguma pergunta, se quiserem falar mais alguma coisa, espero que eu tenha conseguido. Vamos fazer as últimas assim para o Instagram não derrubar a gente, né?
É uma Né? pergunta aqui bem interessante, Léo. Estão perguntando sobre corte de menina, de nível de suporte 3, que também é bem complicado, se você tem alguma dica. Uhum. No caso, eu já cortei uma menina com nível de suporte 3, tá? A dica é basicamente a mesma, tá? É fazer ela entender. E daí, obviamente, entrar a parte lúdica sempre, de mostrar para ela, dizer, vamos fazer o cabelinho da princesa? E aí ver a reação dela. E aí mostrar, ó, esse aqui é a princesa tal, vamos ficar igual a princesa tal? E aí a gente pega e deixa eles fazerem, deixa eles, às vezes, obviamente, eles vão se irritar, porque eles não querem fazer isso. E aí tu tem que estimular bastante, sempre. E sempre cuidar muito, porque o que acontece normalmente com menina, tá? Como o cabelo é comprido, às vezes tranca o pente, ou tranca a escova, porque enrosca, porque... Calma, tem que ter calma. Tem que segurar o cabelo, tirar o nó, tá? Segurar não na base do cabelo, segurar no meio do cabelo, tirar o nó, porque assim não puxa a raiz e aí não machuca. E aí tu mostra pra ela, tá vendo, ó, o tio não tá machucando, ó. E daí ela, tá. Eu sei porque eu já atendi uma menininha que era nível 3, tá? E a melhor dica de todas, se eu não falei isso antes, mas me ocorreu agora, pelo amor de Deus, de maneira nenhuma. Assim, ó, eu faço isso no salão quando os pais querem fazer. Eu nunca faço. Tá? Mas se o pai diz, não, eu vou fazer. Eu digo, bom, aí já é questão tua, mas eu não faço. Segurar. Tá? Nunca segurem eles. Ai, meu Deus, Nunca. já segurei muito. Muito. Ai, meu Deus. Não, é normal. Como vocês não sabem como proceder, eu digo, não, vou segurar porque vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Não tenho um profissional qualificado para fazer isso, vou fazer o quê? Vou ter que segurar. Sim. Mas qual que é a parte de segurar? Tá? O que eu sinto? Tá? E o que eu imagino que eles sentem também. Quando me seguram é para fazer algo que eu não gosto. Tá? Me seguram para ir no médico, me seguram para tomar vacina, me seguram para tomar remédio. Não falaram que eu ia vir arrumar o cabelo? Por que estão me segurando? Automaticamente, ele chora, ele grita, ele entra em crise, porque para ele é algo ruim. Tu segurou ele, Se torna né? agressivo. Se torna agressivo automaticamente. Então, assim, uma coisa é segurar. Quando eu digo segurar, é agarrar a criança com força. Prender, Tá? né? Imobilizar ela mesma. É imobilização. A outra coisa é contenção. Por exemplo, a criança está se batendo ou está te batendo. E aí tu segurar a mãozinha dela, baixar e dizer não. Bater, não. É uma coisa bem diferente. A gente está evitando com que ela não se machuque e a gente também não se machuque. Isso é bem diferente de agarrar a criança. E isso faz com que ela entenda e aprenda que não é para se bater, que ela pode se machucar e ela não pode machucar os outros. É diferente de agarrar a criança e fazer com que ela faça aquilo à força. Fazer a força nunca é bom. Agora, evitar com que ela se machuque, aí já é outros 500. Com certeza. Gente, dicas valiosíssimas. Eu acho que a gente pode até pensar futuramente uma segunda live, porque com certeza essa live vai repercutir. Quem não assistiu vai nos cobrar, porque quantas informações importantes que a gente teve hoje, né? Várias dicas valiosas sobre a questão da imobilização, da sensibilidade. Outra coisa também que, quando você estava comentando, Léo, sobre o corte das meninas, né? A menina, às vezes, pode ser ainda mais dificultoso pela questão da frequência, né? Que a frequência é bem menor do que a dos meninos, né? Exatamente. E daí, tu transformando isso normalmente, tu transformando isso em algo lúdico e estimulando ela, nem que seja com boneca. Dizer, vamos arrumar o cabelo da boneca? Arruma o cabelo da mãe. E levar ela junto e fazer ela participar daquilo, melhor. Porque dela vai entender, mesmo que não seja nela,
mas ela vai entender que aquilo é tranquilo, que aquilo não machuca ela. E, de novo, assim, tanto meninos quanto meninas, dependendo, obviamente, do nível, é fazer com que eles participem daquilo o máximo possível, porque daí eles vão entender que eu estou participando, não é algo que estão me obrigando a fazer, tá? Que é tipo, vai me obrigar, é o clássico, ninguém vai me enfiar nada goela abaixo, sou eu que estou optando por estar aqui, por participar, por não sei. É uma brincadeira. É assim como se faz com uma criança que não tem nada, é uma brincadeira para eles. É transformar tudo em algo brincável, vou chamar assim. De dizer que, não, vamos brincar de fazer tal coisa, e aí eles vão conseguindo assimilar de que, isso aqui é tranquilo, então beleza. E aí eles vão entendendo aos pouquinhos que isso não machuca. Lógico, também tem a parte do profissional, do profissional entender isso, mas daí entra a parte do profissional, entra a minha parte de ajudar os profissionais, etc. Um merchan de novo, só para garantir que tá bem explicadinho. O merchan rolou de verdade. Então a gente vai encerrar por aqui, né? Vamos agradecer você, Léo, por ter disponibilizado o seu tempo para poder dar as informações, para orientar nós, mães, aos pais, aos barbeiros, cabeleireiros que estão assistindo essa live. Já fica aqui o convite para uma segunda live, tá? Sinta-se... Estou à disposição para o que vocês precisarem. Vamos fazer uma palestra. Vamos fazer a merchan, sim, sobre esses cursos que você quer dar de orientação à distância para os barbeiros, que eu acho que isso, assim, se a pessoa tiver uma visão empreendedora, gente, isso aí é uma máquina de fazer dinheiro para os locais que não existem, né? Que são pobres de pessoas que não têm essa empatia, essa habilidade para poder trabalhar. É um caminho muito bom, né? Tem a parte, obviamente, tem a parte do dinheiro, tá? Mas principalmente, por ser um atendimento mais longo, foca em ajudar, tá? Em ajudar os pequenos. O dinheiro vem depois, tá? Porque o dinheiro é consequência de ajudar eles, tá? Porque se a gente focar só no dinheiro, é o que acontece na maioria dos outros lugares. Tá? É por isso que eu saí de alguns outros lugares, porque eles queriam o dinheiro. E eles, não, tem que ser rápido para a gente entender 10 no horário de 1. A ideia é trabalhar direito, porque o resto vem depois. Tá? Com certeza. O que eu digo? Eu digo, cara, dá um atendimento de 1 hora. Mas aí eu vou ganhar muito pouco. Cobra mais caro. Isso aí. Não vamos cobrar R$100 num corte, tá? Sim. Mas cobra um pouco mais caro e atende a criança do jeito certo. Não atende ela como qualquer um, porque ela não é qualquer um. Aliás, ninguém é qualquer um. Todo mundo tem essa particularidade. Mas esse tipo de criança exige um cuidado especial. Então, atendam elas do jeito certinho, porque isso vai ter um retorno em algum momento. Então, paciência. E tem a questão da fidelidade também, né? Ainda mais nós, mãe, né? Ficaremos fãs. Exato. Se eu tivesse achado um Léo na minha vida. O que acontece? Aquela criança que foi bem atendida contigo, ela vai voltar. Sim. Porque ninguém fez aquele trabalho antes. Tá? É isso aí. Então, tenham calma. Atendam as crianças com amor, com jeito, com paciência, porque o resto vem sozinho. E vocês vão ser reconhecidos pelas mães, pelos pais, pelas clínicas, e assim vai indo. Isso aí. O meu pequeno corta com o mesmo barbeiro desde os 3 aninhos. Ele tá com 8. Quanto tempo a gente já tá, né? Assim, entendeu? Eu super é isso que eu digo. Essa semana teve
uma mãezinha que estava entrando em contato comigo falando, Pamela, o cabelo do seu filho estava tão bem cortadinho, você falou que ele era tão paciente, poxa, me indica. Né? É um diferencial, Exato. gente, é um diferencial. É só a empatia que a gente pede, não pede nada demais, né? Não é nada demais. É o básico. O básico. A gente só pede o básico, só isso. Mas a Kalena até comentou aqui no comentário, gente, o barbeiro perfeito, AT, pratica aba, que maravilha, tem a vivência, né? Todo mundo aqui subindo hashtag, e Léo vem pro Rio, tá vendo, Léo? Ah, não, só a data é só escolher. É só escolher a data que estamos indo, não tem problema. Então vamos planejar isso futuramente, tá vendo, galera? Tá vendo, Roberta? Aí, o nosso já vamos projeto colocar social. em pauta. Isso aí. Olha, Léo, muito obrigada mesmo, tá? Obrigada pelo seu tempinho aqui com a gente. Desculpa qualquer coisa e fica o convite para uma próxima live com a gente, tá bom? Eu que agradeço, tá? Agradeço pelo convite desde o princípio. Agradeço a todos que estiveram aqui com nós, agradeço pelas perguntas, agradeço por vocês confiarem no meu trabalho, né? Por mais que vocês não conheçam, vocês conhecem mais pelo aquilo que eu posto, por aquilo que, né? E quanto mais pessoas como nós estiverem dispostas a ajudar, melhor. Porque daí ainda vai chegar o momento que não vai ter uma criança que tem medo de cortar o cabelo, porque vai estar todo mundo entendendo como que esse tipo de coisa funciona. E aí a criança não vai precisar, por exemplo, chegar em mim, ou chegar na Mari, ou que é a outra cabeleireira que está aqui junto, ou chegar em qualquer outro lugar e dizer, não, ele tem trauma de cortar o cabelo. Esse é o meu sonho, um dia a gente vai conseguir chegar lá, de dizer, não, esse aqui é tranquilo. Dizer, como que é tranquilo? Não, ele já entendeu como é que é. E isso exige muito amor ao que a gente faz e principalmente para quem a gente faz. Né? Não é mais o que a gente faz, é para quem. E aí a gente aos poucos vai conseguindo chegar em algum lugar. De novo, muito, muito obrigado a todos que participaram pelas perguntas, a vocês pelo convite. Eu estou aberto a todo tipo de parceria e live e viagem, o que for necessário. De novo, como eu já falei antes, quanto mais pessoas eu puder ajudar, melhor. Ótimo, nossa, muito obrigada mesmo. Miriam, obrigada, boa noite, viu? Aí a gente vai se falando para marcar para uma próxima live, hein? Com certeza, já tá. Roberto já colocou ali, próxima live, já marcar, combinar direitinho. Pode ter certeza, quando tiver palestra, quando você estiver fazendo alguma live, que possa, né, ajudar tanto pais como barbeiros. Estamos aqui sempre para ajudar a esclarecer, né? Porque esclarecimento e conhecimento nunca são demais, tá? Muito obrigada pela participação. Obrigada, Pamela, pelo convite. Estamos juntas nessa luta. Estamos juntas, gente. Boa noite, Léo. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.